A graça e paz, bem-vindos a mais um devocional, mais um momento que a gente para ler a palavra do Senhor e refletir naquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Vamos começar com uma oração. Senhor, obrigado por mais esse dia, obrigado por mais essa oportunidade de ler a tua palavra, que o Senhor nos edifique, que o seu Espírito Santo nos guie, que nós possamos aprender mais de ti. Isso que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. E vamos para o texto de hoje. Hoje nós começamos lá em 2 Crônicas 29, vamos ler do verso 1 até o 36. Ontem nós terminamos lendo sobre Acaz, que foi o rei de Judá, que foi muito ruim. Ele que adotou outros ídolos, adorou outros ídolos, colocou diversos ídolos em toda a cidade de Jerusalém. Ele que fechou o templo do Senhor, proibindo que as pessoas fossem adorar ao Senhor lá. Ele morreu e ele foi tão ruim que ele não foi enterrado, apesar de ele ter sido enterrado em Jerusalém, ele não foi enterrado no cemitério dos reis de Judá, de tão ruim que ele foi. E a gente começa a falar de Ezequias, o seu filho. Diz assim, segundo a Crônicas 29, Ezequias tinha 25 anos quando começou a reinar, e reinou em Jerusalém por 29 anos. Sua mãe se chamava Bia e era filha de Zacarias. Fez o que era certo aos olhos do Senhor, como seu antepassado Davi. Logo no primeiro mês do primeiro ano de seu reinado, Ezequias reabriu as portas do templo do Senhor e as consertou, as portas que Acaz tinha fechado. Mandou chamar os sacerdotes e os levitas para encontrarem com ele na praça do lado leste do templo. Ouçam-me, levitas, disse ele, purifiquem-se e purifiquem o templo do Senhor, o Deus de seus antepassados. Removam do santuário todos os objetos impuros. Nossos antepassados foram infiéis e fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, nosso Deus. Abandonaram o Senhor e seu lugar de habitação, deram as costas para ele. Também fecharam as portas da sala de entrada do templo e apagaram as lâmpadas. Deixaram de queimar incenso e de apresentar holocaustos no santuário do Deus de Israel. Por isso a ira do Senhor veio sobre Judá e sobre Jerusalém. Ele fez deles objeto de espanto, horror e zombaria, como vocês veem com os próprios olhos. Por causa disso, nossos pais foram mortos pela espada e nossos filhos, filhas e esposas foram capturados. Agora, porém, farei uma aliança com o Senhor, o Deus de Israel, para que a sua ira ardente se afaste de nós. Meus filhos, não sejam mais negligentes quanto a seus deveres. O Senhor os escolheu para estarem diante dele, para o servirem, para dirigirem o povo no culto e para lhe queimarem incenso. Os levitas que começaram a trabalhar de imediato foram do clã de Coate, Maate, filho de Amassai, e Joel, filho de Azarias. Do clã de Merari, Quis, filho de Abde, e Azarias, filho de Jealelel. Do clã de Gerson, Joá, filho de Zima, e Éden, filho de Joá. Da família de Elisafã, Simri e Jeuel. Da família de Asaf, Zacarias e Matanias. Da família de Emã, Jeuel e Simei. Da família de Gedutum, Semaías e Uziel. Esses homens reuniram seus parentes levitas e todos se purificaram. Em seguida, começaram a purificar o templo do Senhor, obedecendo às ordens do rei, de acordo com as instruções do Senhor. Os sacerdotes foram até o interior do templo do Senhor para purificá-lo e trouxeram para fora, ao pátio do templo, todas as coisas impuras que encontraram. Os levitas as levaram dali para o vale de Cedron, começaram o trabalho no primeiro dia do primeiro mês e, em 8 dias, haviam chegado à sala de entrada do templo do Senhor. Depois levaram 8 dias para purificar o templo do Senhor, de modo que todo o trabalho foi completado em 16 dias. Então os levitas foram ao rei Ezequias e lhe relataram: Purificamos todo o templo do Senhor, o altar de holocaustos com todos os seus utensílios, e a mesa dos pães da presença com todos os seus utensílios. Recuperamos todos os objetos que o rei Acaz jogou fora quando foi infiel e fechou o templo. Agora estão diante do altar do Senhor, purificados e prontos para o uso. Logo cedo, na manhã seguinte, o rei Ezequias reuniu os líderes da cidade e subiu ao templo do Senhor. Trouxeram 7 novilhos, 7 carneiros e 7 cordeiros como holocaustos, e 7 bodes como oferta pelo pecado em favor do reino, do templo e de Judá. O rei ordenou que os sacerdotes descendentes de Arão sacrificassem os animais no altar do Senhor.
Os sacerdotes abateram os novilhos, pegaram o sangue e aspergiram no altar. Em seguida, abateram os carneiros e aspergiram o sangue sobre o altar. Por fim, fizeram o mesmo com os cordeiros. Os bodes para a oferta pelo pecado foram levados para diante do rei e da comunidade, que impuseram as mãos sobre eles. Depois disso, os sacerdotes abateram os bodes como oferta pelo pecado e aspergiram o sangue sobre o altar para fazer expiação pelos pecados de todo o Israel. O rei havia ordenado que o holocausto e a oferta pelo pecado fossem apresentados em favor de todo Israel. O rei Ezequias colocou os levitas no templo do Senhor com símbolos, harpas e liras. Ele obedeceu a todas as instruções que o Senhor tinha dado ao rei Davi por meio de Gade, o vidente do rei, e por meio do profeta Natã. Os levitas tomaram seus lugares com os instrumentos musicais de Davi e os sacerdotes tomaram seus lugares com as trombetas. Ezequias ordenou que o holocausto fosse oferecido sobre o altar. Enquanto o sacrifício era oferecido, tiveram início os cânticos de louvor ao Senhor, acompanhados das trombetas e dos outros instrumentos musicais de Davi, rei de Israel. Toda a comunidade adorou ao som dos cânticos dos músicos e do toque das trombetas, até que terminaram todos os holocaustos. Em seguida, o rei e todos ali presentes se prostraram em adoração. O rei Ezequias e os oficiais ordenaram aos levitas que louvassem o Senhor com os cânticos escritos por Davi e pelo vidente Asaf. Eles o louvaram com alegria e se prostraram em adoração. Então Ezequias declarou: Agora que vocês se consagraram ao Senhor, tragam seus sacrifícios e ofertas de gratidão ao templo do Senhor. E a comunidade trouxe sacrifícios e ofertas de gratidão, e alguns, voluntariamente, também trouxeram holocaustos. No total, a comunidade ofereceu ao Senhor 70 novilhos, 100 carneiros e 200 cordeiros como holocaustos. Também trouxeram 600 bois e 3.000 ovelhas como ofertas consagradas. Não havia, porém, sacerdotes em número suficiente para preparar todos os holocaustos. Então seus parentes, os levitas, os ajudaram até que o trabalho fosse concluído e mais sacerdotes fossem purificados, pois os levitas haviam respondido mais depressa que os sacerdotes à ordem para se purificarem. Houve grande quantidade de holocaustos, além das ofertas derramadas que os acompanhavam e da gordura das muitas ofertas de paz. Assim, o templo do Senhor foi restaurado para o culto. Ezequias e todo o povo se alegraram com o que Deus havia feito pelo povo, pois tudo foi realizado sem demora. Romanos 14, do 1 ao 23. Aceitem os que são fracos na fé e não discutam sobre as opiniões deles acerca do que é certo ou errado. Por exemplo, um irmão crê que não é errado comer qualquer coisa. Outro, porém, que é mais fraco, come somente legumes e verduras. Quem se sente à vontade para comer de tudo não deve desprezar quem não o faz. E quem não come certos alimentos não deve condenar quem o faz, pois Deus os aceitou. Quem são vocês para condenar os servos de outra pessoa? Lembrando aqui, só colocando no contexto, aqui ele está falando de duas pessoas que têm a fé, e nesse momento em que estavam tendo os judeus e que estavam tendo os gentios com costumes diferentes, você tinha algumas pessoas que eram mais fortes na fé e tinham entendido a questão do Deus ser soberano, ser maior do que todos, e tinha outras pessoas que ainda talvez tinham em sua concepção que existiam outros deuses, talvez eles tinham vindo, se convertido de uma cultura ou de uma religião politeísta em que eles adoravam diversos deuses e que eles tinham que ser mais rígidos no seu proceder. Nós temos os judeus que eles tinham todo leis que faziam com que leis cerimoniais que faziam com que várias coisas não fossem permitidas. E em determinado momento a gente viu lá em Atos que várias coisas eram feitas cerimonialmente e que os gentios não precisavam seguir tudo isso porque não era algo especificamente que desagradava o Senhor, e eles colocaram os diversos mandamentos que desagradavam o Senhor. Inclusive, a gente leu em Romanos, Paulo citando diversas coisas que realmente fazem com que a pessoa se afaste do Senhor. E então você tem dois tipos de pessoas,
algumas que creem que várias coisas são pecados, outras que entendem que não são pecados, compreenderam isso. E eles estão falando, não julguem um ao outro, porque a gente vê até em outros lugares, em 1 Coríntios é escrito isso, que a fé de cada um, a como a consciência da pessoa é ofendida dependendo do que ela acredita, pode fazer com que ela cometa pecado. Mas aqui, o texto de Romanos 14, ele está dizendo para que um não condene o outro na sua ou grande fé ou na sua pequena fé. Então, aqui eles, por exemplo, tem alguns que acham que se você comer carne ou alguma coisa, você estaria pecando, e você deveria só simplesmente comer legumes ou verdura. E ele fala, isso não é algo que vai realmente influenciar, e esse é um ponto importante. As coisas aqui que estão falando de forte ou fraco na fé, ambos não são coisas que são pecado. São coisas que não vão influenciar aquele que é forte na fé, aquilo que ele estava fazendo não era pecado. O fraco na fé, deixar de fazer algumas coisas, também não tornava um pecado. A pessoa comer somente legumes e verduras, como é dito aqui no texto, comer só legumes e verduras, não era algo que fazia a pessoa estar pecando. Ao mesmo tempo, aquele que comia carne, e aqui é um contexto em que era difícil de você encontrar carne que não tivesse sido sacrificada. Na verdade, não é que era difícil, mas existia muita carne no mercado que tinha sido sacrificado para outros deuses. E uma pessoa que morava lá em Roma não tinha como discernir que carne que foi sacrificada, que carne que não foi sacrificada. Paulo vai dizer que que Deus é maior do que qualquer deus e todos os outros deuses são falsos deuses perto de Deus. Então, a carne, a pessoa não sabendo se foi ou não sacrificada, ela não vai influenciar porque a pessoa estava protegida por Deus. Enquanto tinha outras pessoas que tinham receio de comer esse tipo de carne e não comiam carne nenhuma, para evitar se contaminar, ou criam eles que se contaminar, eles preferiam não comer carne nenhuma, comiam apenas legumes e verduras. Nenhum dos dois estava errados, porque a menos que a pessoa soubesse efetivamente, essa carne que eu estou servindo aqui na minha casa, ela foi consagrada para a deusa Atenas, a Artemis, e ela foi uma oferta. Então aí o cristão sabia, tinha consciência, e ele não comia por conta do testemunho dele, de que ele não iria comer uma comida que era sacrificada para outros deuses. Mas as que estavam no mercado, sabendo ou não sabendo se era sacrificado ou não, a Bíblia fala que Deus é maior do que qualquer coisa. Então, não teria problema. Mas ele falava, você tem esses dois tipos de pessoa. Aqueles que são fortes não julguem os fracos. Os que são fracos não condenem os que são fortes. E aí ele fala, ele continua, né? Quem são vocês para condenar os servos de outra pessoa? O Senhor deles julgará se estão em pé ou se caíram. E com a ajuda de Deus ficarão em pé e receberão a aprovação dele. Da mesma forma, há quem considere um dia mais sagrado do que outro, quando eles estavam falando do sábado. Alguns consideravam que o sábado era mais sagrado do que outro, enquanto os gentios não. Enquanto outros acreditam que todos os dias são iguais. Se nós que não guardamos o sábado propriamente dito, como um judeu fazia, fôssemos para aquela época, muito possivelmente várias pessoas, vários judeus novos convertidos iriam ficar impressionados ou talvez julgassem a nossa rotina diária. Falar, mas como como assim eles não guardam um sábado? Porque o sábado é mais santo. E aqui ele fala, enquanto outros acreditam que todos os dias são iguais. Cada um deve estar plenamente convicto do que faz. E aí é o segredo que entra. Você deve estar convicto do que faz. Quem adora a Deus num dia especial, o faz para honrá-lo. Quem come qualquer tipo de alimento também o faz para honrar o Senhor, uma vez que dá graças a Deus antes de comer. E quem se recusa a comer certos alimentos deseja, igualmente, agradar ao Senhor, e por isso dá graças a Deus. E só um ponto importante, não é a convicção que torna o que nós acreditamos certo. Nós seguimos a lei, ou seguimos aquilo que está nas Escrituras. A Escritura não condena e eu estou convicto dado aquilo que está escrito na Escritura. Não eu estou convicto de que mesmo estando escrito na Escritura, eu vou fazer o contrário e eu estaria agradando a Deus. Não, tomem cuidado com isso.
E quem se recusa a comer certos alimentos deseja igualmente agradar ao Senhor e por isso dá graças a Deus. É que você vê que o coração dessas pessoas tem a intenção de agradar ao Senhor, seja comendo ou seja não comendo, seja considerando o dia santo, seja não considerando o dia santo. Pois não vivemos nem morremos para nós mesmos. Se vivemos é para honrar o Senhor, que é isso que a gente fala sempre no final de todo devocional. Se vivemos é para honrar o Senhor, se morrermos é para honrar ao Senhor. Portanto, quer vivamos, quer morramos, pertencemos ao Senhor. Por isso, Cristo morreu e ressuscitou, para ser Senhor tanto dos vivos como dos mortos. Então, por que você julga o outro irmão? Por que o despreza? Lembre-se que todos nós compareceremos diante do tribunal de Deus, pois as Escrituras dizem: tão certo como eu vivo, diz o Senhor, todo joelho se dobrará para mim, e toda língua declarará lealdade a mim. Assim, cada um de nós será responsável por sua vida diante de Deus. Portanto, deixemos de julgar uns aos outros. Em vez disso, resolvam viver de modo a nunca fazer um irmão tropeçar a cair. Eu sei e estou convencido, com base na autoridade do Senhor Jesus, que nenhum alimento por si mesmo é impuro, que é aquilo que eu acabei de falar no comecinho. Mas, se alguém considera errado ingerir determinado alimento, para essa pessoa ele é impuro. Para essa pessoa, ele é impuro, por conta da consciência, não por conta do alimento em si ser impuro. E se outro irmão se aflige em razão do que você come ao ingerir esse alimento, você não age com amor. Não deixe que sua comida seja a causa da perdição de alguém por quem Cristo morreu. Desse modo, você não será criticado por fazer algo que, ao seu ver, é bom. Pois o reino de Deus não diz respeito ao que comemos ou que bebemos, mas a uma vida de justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Se servirem a Cristo com essa atitude, agradarão a Deus e também receberão a aprovação das pessoas. Portanto, tenhamos como alvo a harmonia e procuremos edificar uns aos outros. Não destruam a obra de Deus por causa da comida, embora todos os alimentos sejam aceitáveis. É errado comer algo que leve alguém a tropeçar. É melhor deixar de comer carne, ou de beber vinho, ou de fazer qualquer outra coisa que leve um irmão a tropeçar. Você tem direito às suas convicções, mas guarde isso entre você e Deus. Felizes são aqueles que não se sentem culpados por fazer algo que consideram correto. Mas se você tem dúvida quanto ao que deve ou não comer, será culpado se comer, pois vai contra a sua convicção. Se faz qualquer coisa sem convicção, está pecando. Então, esse é um texto aí com bastante informação. Existem vários estudos e a gente poderia até fazer um estudo específico dele, mas leia com cuidado, vejam comentários bíblicos, caso tenham ficado com dúvida, perguntem aos pastores, porque é um texto bem interessante, bem importante, mas não tão fácil de ler. Salmos 24, do 1 ao 10, Salmo de Davi. A terra e tudo que nela há são do Senhor. O mundo e todos os seus habitantes lhe pertencem. Pois sobre os mares ele edificou os alicerces da terra e sobre as profundezas do oceano a estabeleceu. Quem pode subir o monte do Senhor? Quem pode permanecer em seu santo lugar? Somente os que têm as mãos puras e o coração limpo, que não se entregam aos ídolos e não juram em falso. Eles receberão a bênção do Senhor e a justiça do Deus de sua salvação. São esses os que te buscam e adoram em tua presença, ó Deus de Jacó. Abram-se portões da cidade, abram-se antigos portais, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor, forte e poderoso. O Senhor, invencível nas batalhas. Abram-se portões das cidades, abram-se antigos portais, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, ele é o Rei da Glória. E por fim, Provérbios 20, 12. Ouvidos para ouvir e olhos para ver. Ambos são dádivas do Senhor. Ouvidos para ouvir e olhos para ver. Isso são dádivas do Senhor. Não devemos negligenciar as dádivas do Senhor. Para que servem nossos ouvidos, nossos olhos? Para escutar, para aprender. Para que servem nossos olhos? Para observar, para ver o exemplo, para encontrar aquilo que é errado, para aprender aquilo que é certo e para seguir o conselho bom.
E essas foram as palavras de hoje, espero que elas entrem no seu coração, que tragam edificação para sua vida. Vamos terminar com uma oração. Senhor, obrigado por mais essa oportunidade de ler a Tua Palavra, que ela venha edificar a nossa vida, para que nós possamos meditar, para que nós possamos compreender, para que o Seu Espírito Santo continue falando aos nossos corações acerca dessas palavras. Senhor, abençoa para que nossos dias sejam abençoado, para que tudo que nós fizermos seja guardado, protegido, seja o nosso trabalho, seja nossos estudos, seja os nossos afazeres em casa, seja os nossos afazeres na rua, para que o Senhor nos guarde, nos proteja, nos dê vitória. Abençoa, Senhor, aqueles que precisam do suprimento, Senhor, precisam de um sustento seu, para que o Senhor nos dê o pão nosso de cada dia, Senhor, para que o Senhor abra a rocha, para que saia a água dela e venha inundar a vida dos seus servos de bênção, Senhor, para que nenhum servo seu venha passar necessidade. Senhor, abençoa para que nós possamos receber a sua cura, Senhor, sejam aqueles que estão doentes e enfermos, para que o Senhor venha restaurar a saúde, seja física, seja mental, seja espiritual, para que o Senhor a cada dia nos ensine, para que o Senhor nos guie, para que o Senhor levante pessoas, para que possam nos conduzir à Tua verdade e ao Teu querer, para que nós possamos cada dia mais ser santos para Ti. Senhor, abençoa para que possamos lutar contra o nosso pecado, contra a nossa carne, para que nós possamos cada dia mais melhorar para Ti. É isso que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, que tudo que você fizer no seu dia prospere. Não esqueça de fazer tudo para a glória do Senhor. Fique com Deus e até amanhã para mais um devocional.